Eu sou Vilca Borges e você está no canal Apenas uma Anônima. Como diz o nome do canal, então, eis aqui uma simples anônima CLT que tem ceroto no pescoço quando está suado, calcanhar rachado, que leva marmita para o trabalho, anda de ônibus, às vezes de carro, quando o carro está funcionando, quando não funciona. Enfim, pessoa da vida real, como eu, como você, no sentido normal da palavra, não no sentido de comer. Lá vem meu lado quinta série. Bom, nesse canal a gente vai falar sobre espiritualidade, coisas do dia a dia, principalmente focada na psicanálise. Sim, porque eu sou uma grande estudiosa e curiosa da psicanálise. Também estou graduando, ainda não atendo, mas eu vou atender. E um dos diferenciais que eu busco é, a gente não precisa, para falar de psicanálise, ter que estar de óculos, ter que falar tudo muito engessado. Até porque uma das coisas que deixa o paciente, que eu já percebi, meio constrangido, às vezes é a seriedade. Às vezes o fato de ser mais desinibida, ser mais extrovertida, você quebra aquele gelo, você faz que a pessoa consiga desabafar. E sim, eu sou uma pessoa que eu falo muito, mas sim, eu sou uma pessoa que eu aconselho demais. Então, a pedidos, atendendo a pedidos, eu fui, me deram essa ideia de abrir o canal, de criar esse canal para falar sobre. Como o primeiro vídeo que eu postei aqui foi sobre como eu perdi 8 quilos em 2 meses, e eu falei que eu gravaria um vídeo posteriormente para falar como a sua mente, para falar no âmbito da psicanálise, como a sua mente ela pode estar influenciando no fato de você ganhar peso. Então, eis aqui o vídeo. Enfim, eu tenho 38 anos e desde criança eu sempre tive uma facilidade muito grande de engordar. Também tive a facilidade de emagrecer. Porém, contudo, todavia, entretanto, naquele momento da primeira infância, lá quando eu tinha 3, 4 anos, eu era a rainha das vermes. Então, sim, eu tinha uma dificuldade grande de comer, e como qualquer mãe dos anos 80 e 90, a maioria, eu comia com aquela ameaça do cinto, do chinelo, para poder conseguir comer. Várias vezes meus primos, meus irmãos terminaram de comer primeiro do que eu, ia brincar e minha mãe dizia, você só levanta aí quando você comer tudo. E eu chorava, às vezes apanhava, às vezes ficava de castigo. Minha mãe, como uma boa mãe dos anos 80 e 90, fez o quê? Quem é antigo sabe, o famoso biotônico Fontoura. E me deu, por quê? Mamãe me chamava de seca do 15, porque eu era magra. Ela me chamava de seca do 15, me chamava... Tanta das coisas, gente. Enfim, era cada apelido que depois vocês perguntam até pra ela aí de onde que ela tirava esses apelidos. Só que, vamos lá. A minha mãe é uma mãe narcisista. Sim, eu sei que hoje está muito em moda falar de narcisismo, tudo é narcisismo. Narcisismo, o buraco é muito mais embaixo. E eu vou fazer vários vídeos depois falando como você identificar uma pessoa narcisista na sua família, seja mãe, seja namorado, Deus o livre de você namorar com um. Enfim, o que acontece, gente? Desde quando a gente é criança, até os nossos 7 anos, as nossas primeiras informações do que é certo e do que é errado vêm dos nossos pais, certo? Então o teu cérebro, ou dos nossos pais, ou da pessoa que te criou, Porque pai e mãe é quem cria. Então, assim, o nosso cérebro, desde o começo, ele tem a tendência a obedecer aquilo que foi passado para ele. Então, teu pai e tua mãe te ensina que comer muito, que foi o caso da minha mãe, que tem que comer muito para ser saudável, que tem que ser gordo para ser saudável, que você é magro, você vai adoecer, você não presta, você vai ficar feio, não sei o quê. Aquilo entra no teu inconsciente, você acha que não, mas entra. E você vai perceber o estrago anos e anos e anos e anos depois, minha colega. Gata? Ou gato? A questão é complicada. Então, o que acontece? Pelo fato da minha mãe ser uma mãe narcisista, e eu fui a filha que não fui a filha de ouro, eu fui a filha bode expiatório, e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ser a filha bode expiatório e a filha de ouro, e vocês vão ver que a filha de ouro também, no final das contas, talvez ela seja a que mais sofre, se não a que mais sofre. Mas vamos voltar para o emagrecimento. Então, minha mãe ela era uma coisa que bate, morde a sopra o tempo todo. Então, começou me forçando a comer muito, porque eu era muito magra, porque não sei o que. Então, como eu vivia tendo a crítica para receber a validação da minha mãe, eu comecei a comer muito. E depois ela começou a criticar. Menina, a gente come para viver, não vive para comer. E aí depois eu virei a gulosa, a gorda, a lua, redonda, branca, cheia de buraco, a jaca, a mondrongo, eram os apelidos que minha mãe me colocava, tá? Físico de coxinha, qual era outra coisa? Enfim, um monte de situações. Imagina isso para uma adolescente em formação, receber todos esses elogios maravilhosos da mãe, como cresce a nossa autoestima, Então assim, minha mãe também tinha um hábito muito grande de cortar meu cabelo. E ela fez comigo isso e fez com a minha irmã. Hoje eu percebo que,
Para minha mãe ter 2 filhas mulheres era competir. Então ela cortava o nosso cabelo, que era uma forma de nos manter feia, até porque a gente era criança, então tinha horas que você olhava, você não sabia diferenciar se era menino ou se era menina. E ela ser a linda, a esplendorosa, maravilhosa. E só que detalhe, minha mãe também, durante muitos anos, ela usou o cabelo bem curto mesmo, igual de homem. Até hoje, né? Hoje ela é idosa, é difícil você ver uma idosa com cabelo longo, a maioria geralmente corta curtinho. Então, assim, eu cresci com isso, gente. E sem perceber, em muito tempo de autoanálise, de terapia, sim, procure terapia se você tiver como, nem que seja um curso desse que você paga cento e um pouquinho na internet para você se descobrir ajuda. Eu comecei a perceber o quê? Eu me mantinha gorda porque minha mãe é gorda. Então a minha criança interior busca eternizar a minha mãe ou a mãe que eu gostaria de ter dentro de mim, entendeu? A minha criança interior veio pra cá com o quê? Olha, eu vou comer muito. Mãe, olha, eu tô comendo como a senhora gostaria que eu comesse. Mãe, olha, eu sou gorda igual a senhora. Mãe, olha, eu tô me reproduzindo. Mãe, me aceite. Mãe, olhe pra mim, me valide. Por quê? Porque o teu cérebro vai aceitar as sugestões e a educação da sua mãe como autoridade. Se autoridade, ele entende o quê? Ele tem que obedecer. Então o cérebro da gente, quando a gente cresce, ele vai sempre buscar de alguma forma ou com que a gente agrade ou até mesmo que a gente repita os passos da pessoa que criou a gente. Tanto que é muito fácil você ver uma mãe enfermeira, a filha cresce e se torna enfermeira, né? Ou você casa com cônjuges que são muito parecidos, seu pai ou a sua mãe. Eu sou um exemplo claro disso. O meu marido, ele olha pra mim e ele fala, às vezes você que deveria ser filha da mamãe, porque eu e a minha sogra, a gente tem um temperamento muito parecido. E o meu marido tem, não vou dizer o temperamento, mas as manias de arrumação, de estar tudo sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, as que eu digo que são as fadigas, as neurastenias do meu pai. Tem horas que eu olho pro meu marido e digo, gente, parece que eu casei com meu pai. É igualzinho, sem tirar nem pôr. Então é isso. Então analisa, presta atenção como foi a tua criação, presta atenção como foram as cobranças para que você comesse mais. Você foi muito cobrada quando você era criança? Você foi muito cobrada para comer, porque você era uma criança ruim de comer? Você foi muito xingada pelas pessoas que te criaram? Ou até mesmo o bullying que você passou, talvez por ser uma criança magrinha demais? Então você tem que entender isso. Outra coisa, né? Você sabia que aquela posição que a gente se encolhe quando a gente tá triste, quando a gente tá chateada, tem a ver com a posição fetal? Você tá ali, dentro do útero. Supostamente é o lugar mais, como que a gente fala? Protegido que existe. Nada de mal vai te acontecer. Então quando a gente tá com medo, que a gente pega o lençol, que a gente faz isso, nada mais é do que você estar reproduzindo você quando feto dentro do útero. Concorda? Se não concorda, amor, vai discutir com a psicanálise. Lá vai eu, travando a língua. Discute com a psicanálise, tá? Só tô te falando que eu estudo, eu concordo, eu vejo muito sentido nisso. E vá por mim, gato. Quando eu não vejo sentido, eu não faço. E é isso. Então, analisa. Um exercício que eu posso dizer pra você, você falar pra sua mente, fale pra você de frente pro espelho. Essa pessoa hoje, eu sou uma adulta, a minha mãe hoje não tem mais influência sobre mim. A minha mãe, não demonize, claro, a pessoa que te criou, porque a gente também não sabe a trajetória de quem veio atrás. Ser pai e ser mãe não tem receita de bolo, a pessoa faz o melhor que ela tem que fazer. Claro, no caso de uma mãe narcisista, é complicado. A maioria das vezes ela faz por maldade mesmo, porque no narcisismo ele beira a psicopatia. Então você tem que colocar na sua mente que eu não sou mais comandada pela minha mãe ou pelo meu pai. Vou usar meu exemplo, pela minha mãe. Eu não preciso mais comer para ganhar a validação da minha mãe. Não preciso mais comer igual uma capivara raivosa. Eu não preciso me manter gorda porque a minha mãe é gorda para achar minha mãe dentro de mim. Então aquele velho ditado muito chato de se ame e se dê o amor para não esperar de fora. Ai, gente, como que eu me amo? Cara, você se ama a partir do momento em que você pensa assim, como é a pessoa que eu gostaria de ser? Como a pessoa que eu gostaria de ser, ela é. Ela, não tô falando de bem material, ela é uma pessoa decidida, ela é uma pessoa fria, ela é uma pessoa determinada. Se ela for, cara, todo dia você busca ser a pessoa que você gostaria de ser. Porque olha, aqui é o nosso maior inimigo. Cara, o teu maior inimigo não é macumba, o teu maior inimigo não é tua colega de trabalho, o teu maior inimigo não é a ex-mulher do teu marido, o teu maior inimigo não é a pessoa que o teu ex trocou por ela, trocou. Né? Teu maior inimigo é aqui. Porque isso tudo que você tá achando, essa raiva toda que você tá tendo, vem daqui. Beleza, eu tive uma mãe narcisista, eu tive uma mãe, desculpa o termo, morta de escrota nesse sentido.
né? Claro, me deu de comer, nunca me deixou faltar nada, mas no sentido psicológico foi terrível. Eu não sinto saudade de lembrar da época que eu morava com ela. Mas a questão, o que eu vou fazer com isso a partir de agora sou eu. A minha mãe não tem mais poder sobre mim. O meu marido não tem mais poder sobre mim. É aquilo que eu falei no primeiro vídeo, galera. A gente nasce só e morre só. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado você. E sim, a sua mente inconsciente, ela pode estar te mantendo gorda, ela pode estar te dando gatilhos para você vir a ter compulsão alimentar. Espero que vocês tenham gostado. Se a sua energia se deu com a minha, fica aqui no canal. Vou me esforçar para colocar mais vídeos, gente. É tempo que eu não tenho. Quem é CLT sabe disso. Então, assim, quando dá. A maioria dos vídeos não vão ser editados porque eu não tenho tempo de editar. E, sinceramente, nada contra, porque o pessoal que sabe tem que cobrar mesmo, porque eles sabem. Eu não sei, se eu soubesse, eu também cobraria. Então, neste momento, a gata decide por não pagar ninguém para editar. E é o que temos. Eu espero que isso aqui tenha te ajudado. Vou fazer outros vídeos falando sobre pais narcisistas, relacionamento narcisista e como o narcisismo ele consegue interferir na gente, na nossa autoestima. Mas desde já eu digo, faz um mergulho na tua infância, observa as pessoas que te criaram, analisa se isso tem a ver com o fato de você se manter gorda e crie mecanismo, coloca na folha mesmo, é chato, é horrível, dá preguiça, mas faz. E daí por diante você tenta criar mecanismo, não vai ser da noite pro dia, vai ser meses se olhando na frente do espelho. Acredita, quando você fala uma coisa na frente do espelho, é como se fosse literalmente efeito espelho, bate e volta. O seu cérebro, ele olha pra você e é como se ele estivesse falando pra uma outra pessoa. Então, o seu cérebro... Nossa, gente, mas toda vez que eu falo arroto, que coisa. Ainda mais tava chupando laranja, para o dó. Então, o seu cérebro também, quando ele vê o espelho falando o reflexo para você, ele também entende que o conselho está vindo de outra pessoa. Então é mais fácil absorver, sabe? De fora para dentro. E trabalho formiguinha. Gente, é isso. O vídeo já tá muito longo. Agradeço todo mundo que ouviu. E muito obrigada. Enfim, é isso, queridos anônimos. É só a opinião e um pouquinho de estudo de apenas uma pessoa, uma mulher anônima, que tá aqui. Se eu conseguir ajudar uma pessoa que seja, eu já vou estar atingindo o meu objetivo. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.